Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estou esperando aqui Josélia Aguiar, nossa convidada da Martins Fontes Paulista, convidada do Jabuti, para a gente bater um papo hoje. Josélia já entrou? Olá, Josélia, vou te chamar aqui, tá? Vamos lá. Nossa, gente, tá pulando a coisa aqui, tá muito rápido. Josélia. Gente, boa tarde. Tudo bem com você? Oi, Josélia. Olá, Tudo bem? Até que enfim tudo nos bom, Ana? falamos, né? É verdade, é verdade. É Um só prazer estar aqui com você. prazer é meu, prazer é nosso aqui. Obrigada por topar, né, essa conversa, é uma alegria falar com você. Acompanho Eu você que há agradeço. tanto tempo aí pelas redes sociais, há anos, e é a E a gente primeira nunca tinha vez se que a falado gente desse se jeito, né? fala, né, ao vivo, isso. É, Né? E tomara que um dia a gente consiga se falar pessoalmente, que é a pessoalmente. próxima etapa depois da Aham, pandemia, aham. né? Tá boa a fala assim ou eu coloco? O que que vocês Não, preferem? tá, eu acho que tá legal, eu tô ouvindo bem. Tá? Pessoal, se vocês estiverem ouvindo legal, dá um Eu toque aqui para nós. Dá vou um tentar toque aí. colocar, porque talvez melhore. Peraí. Gente, tô vendo o pessoal chegar É, aqui. Boa tarde, nós estamos fazendo um esquenta aqui do um, Jabuti. dois, três. Tá Melhorou, eu acho, ótimo, né? tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Estamos fazendo aqui um esquenta do Jabuti, então aqui na livraria, na Martins Fontes Paulista, oferecemos isso, né, junto com a livraria, CBL, e convidamos aí várias pessoas esses dias. A Josélia Aguiar é uma convidada ilustre nossa para esse Obrigada. bate-papo, né? Nós temos aqui Não, uma hora mais ou menos. Pode falar. e esse nome é ótimo, esse nome é esquenta, porque aqui em São É. Paulo tá um frio Tá terrível. Acho frio. que está fazendo mais frio do que a gente teve no inverno. É Ah, eu tô. impressionante, Aqui até tá frio hoje, mas eu estou com inveja, porque tem dia aqui que tá um tá? calor insuportável. Estou em BH, Eu não né? Estou sei, em não. BH, Sim, sim. eu vou Acho que eu diga. preferia o calor. Acho que eu preferi o calor, Ana. Eu corro de É, calor, viu? Mas ser baiana, né? Baiana deve é. estar, mas sentir falta Eu aí sinto falta, sinto falta, sinto do falta. calor, de um Altera meu humor, colorido. altera. Putz, Altera o meu humor. ó, gente, se vocês tiverem comentários e perguntas, tenham, por favor. Eu vou pedir só para colocar aqui nesse balãozinho que tem uma interrogação. Nele fica mais fácil a pergunta ficar separada aqui para mim e eu não tenho que ficar igual uma louca olhando essas palavrinhas subindo aqui na tela, que é mais difícil de acompanhar. Enquanto isso, eu vou conversando com a Josélia. Por favor, entrem na nossa conversa. Pode perguntar que eu vou abrir a pergunta aqui e vou mediar, tá? Vou falar com ela. Josélia, muita gente aí já deve conhecer, mas não custa lembrar. É soteropolitana, né? É uma baiana de Salvador, é jornalista, doutora em história, tem uma trajetória super bonita, mas também não só acadêmica, jornalística, também política, no sentido de se envolver nas políticas públicas. A gente fica acompanhando a Josélia fazer as coisas aí, trabalhou em grandes jornais. Outro dia eu estava numa live do Fórum das Letras aqui, Josélia foi apontada como como uma curadoria inesquecível da Flip, né, da Festa Literária Internacional de Paraty, deu uma abertura para a Flip, uma maior diversidade, fez a mesma coisa na Biblioteca Mário de Andrade, foi diretora da biblioteca até agora, recentemente, e Josélia ganhou o Jabuti com a biografia do Jorge Amado, né? Um livrão, um livrão. E eu imagino que essa trajetória aí, essa mistura jornalista, historiadora, né, deve dar umas ferramentas legais para fazer isso também, né, Josélia? Você vai falar para nós aqui hoje. E tem a questão também, a Josélia anda dando aí cursos de escrita, escrita de biografias, né? Então, assim, eu imagino, nunca escrevi uma biografia, não faço a menor ideia. Eu fico Como é que curiosa, é? qual é, né? Imagino que tenha muita pesquisa, é óbvio, mas como é que é esse processo assim? O tempo é seu, queria que você dissesse para nós. Como você chegou aí?
se essas formações que você tem te dão mesmo essas ferramentas, que ferramentas são essas, né? Tudo que você puder dizer. E, pessoal, por favor, repito, coloca a pergunta aqui no balãozinho com interrogação, que eu repasso a pergunta aqui para a José. E a José caiu Deixei tudo aqui cair aqui. agora. Eu acho que ela ficou assustada com as perguntas. Eu queria contar para vocês primeiro que está fazendo 10 anos que eu comecei a fazer o livro do Jorge Amado. Foi exatamente em 2011. E todas essas coisas que eu fiz depois do Jorge Amado. Porque apareceu de repente nos últimos 5 anos, 6 anos, várias coisas bacanas aconteceram ao mesmo tempo, né? A Flip, depois a biblioteca, eu ganhei o prêmio porque eu lancei o livro, mas eu diria que a primeira coisa, quer dizer, eu era jornalista, né? Eu fiz um mestrado, depois estava fazendo um doutorado em História, mas eu, digamos assim, eu era uma pessoa ali com trabalho, mais de bastidores, né? Então, essa coisa assim que me fortaleceu numa certa dimensão pública, né, vamos chamar assim, e sobretudo as coisas que eu fiz na Flip, as coisas que eu fui fazendo na biblioteca, eu vejo isso muito como uma decorrência desse trabalho do Jorge Amado. Então, ele realmente mudou minha vida, ele me fez ter uma visão das coisas muito grande, eu estou falando visão de país, tá? Eu aprendi muito fazendo esse livro, muito de história do Brasil, de história da cultura brasileira, de indústria do livro, de problema do livro do Brasil, problema da literatura brasileira, problema do escritor, da falta de diversidade, toda essa questão do Jorge Amado ter sido tão combatido, as pessoas, tinha gente que odiava, já falei, gente, um escritor escrevendo um livro publicando, tinha jornalistas assim que odiavam ele. Não era só criticar o livro, não, parece que queriam acabar com ele mesmo, né? Mas por que ele despertava tanta raiva às vezes, né? E eu acho que isso tem a ver com o elitismo mesmo. A gente tem esse problema muito grave no Brasil do elitismo, e acho que a área literária é, assim, talvez uma das mais fortemente elitistas até hoje. Isso você não vê na música, você não vê no teatro, mas você vê isso muito, assim, existe um lugar de escritor, existe um comportamento de escritor, existe o que você tem que fazer para ser aceito, etc. Então, por exemplo, dizer que você leu Jorge Amado, na minha geração, era uma coisa que você não podia fazer. Pega Você não mal. podia elogiar um livro, você não podia elogiar um livro de Jorge Amado. E quando eu comecei a fazer a biografia, né, eu me lembro que as pessoas, nossa, mas vai ficar tanto tempo fazendo a biografia de Jorge Amado como se eu estivesse perdendo tempo, né? Você não quer se dedicar a um autor, né, que te traga uma trajetória acadêmica até mais segura, né? Isso a gente vê também muito na academia, né? Então é isso, eu queria dizer que eu aprendi muito e tudo que eu fiz foi decorrência desse livro. Assim, eu vou escrever outros livros, quero escrever outros livros, mas eu vou dever para sempre a essa biografia do Jorge Amado as grandes transformações pessoais, né? Que me fizeram ter uma visão das coisas e mesmo uma disposição para me envolver ativamente em algumas transformações. Muito legal. Então, você fazendo a conta aí, você começou em 2011, gastou 2011, anos. eu terminei em 2018, porque tinha que terminar, né? Eu me lembro que na reta final eu conversei com os editores da Todavia e falei, eu preciso lançar esse livro assim que eu terminar a Flip. Depois eu me arrependi, porque o processo de edição foi muito doido, assim, muito rápido, né? Eram 3, 4 meses para fechar, né, a produção, né, com revisões e tal, com preparação. Mas eu precisava lançar, assim, era um momento... Até tenho feito algumas alterações depois do livro pronto, assim, nas reimpressões, né? Mas eu preciso colocar esse livro, ele precisa existir, né? Como um livro, e não aguentava mais esperar tanto, né? Mas foi um processo que começou em 2011, com entrevistas e pesquisas. Muita gente fala assim, o que você fez primeiro, né? Uhum. E aí a primeira coisa que eu quero contar para quem quer fazer um projeto como esse, eu tenho muita curiosidade de fazer, é que vocês têm que começar ao mesmo tempo, tudo, né? Porque não dá para esperar você ter aprendido tudo sobre o autor para começar a entrevistar as pessoas, até porque algumas às vezes têm uma certa idade, aí você não sabe quanto tempo elas vão continuar aqui.
né? Então você tem que correr para entrevistar as pessoas. E conforme você vai entrevistando elas, você também vai aprendendo sobre o escritor, né? E aí, conforme você lê mais, você se aperfeiçoa nas perguntas que você vai fazer. Então, assim, não existe a situação ideal em que você vai estar pronto para falar com as pessoas ou pronto para ir para uma segunda parte da pesquisa do arquivo. Você tem que fazer conforme as oportunidades, né? Sobretudo as oportunidades, às vezes, de viagens, de encontrar, né, quem você tem que encontrar. E organizando isso no papel já também, né? Outra coisa que eu tenho falado muito, né, nessas oficinas que eu ofereço, né, de biografia, de não ficção de modo geral, é que não dá para você ir acumulando, né, seja nas anotações no caderninho, seja mesmo no computador, né, aquele material, sem começar a trabalhar neles, tem que começar a trabalhar, porque você vai perdendo os insights, né? As coisas que vão aparecendo, as coisas bacanas assim que você vai vendo e quer reunindo o livro, você já vai tentando ali encaixar, mesmo que você mude de posição depois, 1000 vezes, altere o texto, mas não deixe de ir trabalhando esse material, porque, sobretudo, um livro como esse que eu fiz durante 7 anos, se eu não ficasse aproveitando, né, as coisas, né, conforme ia tendo as ideias, eu ia esquecer, não ia chegar um momento que eu ia parar tudo de escrever, né? É porque eu acho que o jornalista está muito habituado, né, a um processo de reunir todos os documentos, né, para depois escrever, né? Mas a gente está falando aqui de algo muito maior, assim, no sentido assim, de mais gente ouvida, de mais documentos consultados, né, de mais tempo envolvido. Então não dá para assim, agora ficou pronto toda a pesquisa e apuração e eu vou escrever, né? Não, você vai ter que escrever ao mesmo tempo, né? E é isso, é muito detalhe, né? Tem uma coisa que os leitores não sabem, né? Quer dizer, eu acho que imaginam, né? Mas eles precisam ser lembrados, né? Tem muita coisa no livro que não está lá, porque a gente não encontra. Uhum. Infelizmente, a gente depende, como é um livro de não ficção, né? A gente depende do que encontra, né? Então, em certo sentido, é um livro que não se esgota, né? Porque você sempre pode encontrar algum documento novo sobre aquele autor, né? Acho que nada assim que vai ser uma reviravolta na história dele, né? Depois de um tempo você percebe que você tem ali um pouco um domínio do que aconteceu, né? Você não é que você vai lançar o livro e depois vai descobrir alguma coisa que vai mudar, né, a sua visão dele. Mas sempre tem coisas novas que vão surgir, né? Então, trabalhar com não ficção, né, ou com história de modo geral, sempre vai ter coisas novas, né? E por isso também, né, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não existe biografia definitiva. Os editores adoram usar essa expressão, porque é uma coisa que deixa até os leitores mais assim animados, né, em comprar o livro. Não, esse aqui eu vou ler, eu vou saber tudo. Mas não existe, porque inclusive depende da visão da pessoa que está escrevendo, né, das escolhas que ele faz, do encadeamento que ele quer dar, e, né, das perguntas que ele resolve responder sobre aquela pessoa, né. É um pouco isso, né. E aí outra coisa que as pessoas me perguntam, por que demorou tanto, né? Uma biografia precisa demorar 7 anos. Assim, biografias são, de fato, processos um pouco mais lentos, né? Isso porque você tem que ficar procurando ali coisas sobre a pessoa. Mas eu diria que o Jorge Amado foi um personagem realmente muito difícil, no sentido de que ele viveu muito, né? Uhum. Ele teve uma vida muito intensa, ele fez várias coisas, né? Ele se meteu tanto em fazer romance, né? Que ele era um grande romancista. Virou deputado num certo momento, né? Nunca deixou de ter uma dimensão pública muito, muito forte, assim, sempre se posicionou, sempre se correspondeu com milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Então, assim, foi uma vida muito cheia de também altos e baixos, e viravoltas, né? Tem momentos que ele acha que ele não vai ser mais escritor, né? Porque quem vê o sucesso assim de trás, do final para o começo, né? Imagina que tudo sempre foi um sucesso, né? Que ele sempre soube que ele, né, iria fazer best-sellers e na verdade não, né? Ele não tinha esse controle, né, do que ia realmente fazer sucesso, né? Então há esses altos e baixos, há esses momentos até de
ele pensa em desistir. E então é isso. Então acaba sendo uma vida, assim, várias vidas numa só, né? Então ele é um personagem difícil, né? Alguns autores, por exemplo, eu estou fazendo agora um trabalho sobre a Djanira da Mota Silva, né? É uma vida mais contida, né? Em poucos lugares, não é tanta gente que está em torno dela, né? Ela não é uma figura pública, assim. Até ela teve uma história política muito interessante, inclusive na área de artes, né? Ela fez parte de movimentos, né? Mas, enfim, não tem nem comparação com ele, né? Ela é muito mais quieta, silenciosa, uma vida mais contida, né? Então, assim, nesse aspecto, né, acaba sendo uma pesquisa mais restrita, né? Que não é caudalosa como a dele, transoceânica como a dele, né? Imagina a encrenca, né? Porque o Jorge Amado é muito arquivado, né, nesse sentido de ter produzido documentos, né, e ter sido considerado uma pessoa importante, relevante para estar documentada, né? Você deve ter visitado muitos lugares, visitado muitas pessoas. E aconteceu isso que você falou. Teve hora aí que eu tive a impressão que você estava dando respostas a coisas que aconteceram aí ao longo do tempo, né? Aconteceu Sim. isso de você encontrar coisas posteriores à biografia e querer incorporar essas coisas? Ou... Coisas grandes até agora não, né? Mas tem coisas assim que eu penso que eu deveria ter incluído, coisas que eu tenho, né? Coisas que eu tenho que falar assim, puxa, aquilo lá, aquela história lá, porque eu sempre tinha uma limitação em relação ao espaço também. O livro saiu com 640 páginas, né? E uma coisa também interessante de contar para todo mundo é que tudo era muito mais, tinha muito mais texto, né? O processo sempre foi assim, de escrever muito para depois reduzir, né? Então, essas 640 páginas já são a síntese de algo que era 3, 4 vezes maior, né? Conforme eu escrevia, né? Então, assim, era muito mais coisa, né? E sim, tem essa coisa da documentação, que nele é muito impressionante, assim. Pra vocês terem ideia, ele guardava todas as cartas que ele recebia. As que ele não guardou foram aquelas que extraviaram, conforme no começo da vida dele, ele ali passou por situações políticas, que ele teve que fugir, deixar o Brasil, etc. E aí muita coisa se perdeu. Mas na Fundação Casa de Jorge Amado tem um material, né, de cartas que ele reuniu, né, documentos que ele reuniu. Inclusive tem um episódio, até que eu conto no livro, né, tem um momento ali da ditadura, né, que ele está muito preocupado com os arquivos de militantes históricos do Partido Comunista e dos movimentos sociais. E aí ele ajuda a tirar documentos dessas pessoas e manda para a Itália, né, onde está lá o José Luiz Del Roio, que vai fundar depois esse centro de documentação que tem na Unesp, com esse material, que é o material de, exatamente, lutas políticas, movimentos sociais, né? E aí, como é que ele ajuda a tirar esses documentos? Ele manda pela a Air France, enfim, ele tem contato na Air France, então ele embrulha aquilo dizendo que são livros do Jorge Amado, né? E aí o pessoal recebe esses livros do Jorge Amado, você abre, e esse material são esses arquivos. Então, ele tem uma preocupação muito grande com o arquivo, com guardar documentos, história. Então, tem desde o arquivo pessoal dele, que está lá na Fundação Casa Jorge Amado, arquivos dos outros, né? E as pistas que ele vai deixando sobre a vida dele, por exemplo, em colaborações na imprensa, né? Nas cartas, então, que eu já falei, né? As cartas que ele recebeu, ele guardou, e as cartas que ele enviou para essas pessoas, né? Mas que eu ia perguntar, ele guardava a dele também? Algumas ele guardava, sobretudo quando era em outro idioma, e que aí tinha a versão em português, né? Ou ele mandava via fax. Essas que ele mandava via fax, naquela época do fax, que ele começou a ficar viciado em fax, essas a gente tem, porque ele tem o original, né? Então, as cartas que ele enviou, eu tive que ir descobrindo,
Então, a qualquer momento, alguém pode me aparecer aqui com umas cartas novas, né? Eu até não deixei, viu, de me interessar, não. Quem tiver alguma coisa do Jorge Amado. Então, por exemplo, já no final da pesquisa, né, aconteceu uma coisa meio mágica, assim, de tudo começar, eu falei, né? As pessoas não imaginam que muita coisa que não tem lá a gente não sabe, né? E aí eu tinha uns buracos, que eu digo assim, uns buracos narrativos, né? Eu não conseguia solucionar porque eu não tinha informação. E aí, no último ano e meio, de repente começou a aparecer, cair no meu colo, assim, elementos para assim, para resolver esses buracos, né? Uma coisa assim meio mágica, assim. Na hora que eu falei assim, não, agora eu vou ter que fechar esse livro, né? Vai ter que ser assim, né? Aí Aí começaram mais... a aparecer, começaram a cair, alguém procurava alguma coisa, coisas que eu fiquei um tempão esperando descobrir, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu comecei o livro, existia a história, né, de uma pessoa que tinha tentado fazer a biografia do Jorge Amado no final dos anos 80, começo dos anos 90. Esse livro iria sair no mercado internacional, né? O nome dele é Thomas Coach, ele era um tradutor, uma figura importante como agente literário, né? Unindo aí língua portuguesa, né? Brasil e Portugal, né? Língua portuguesa e Estados Unidos, né? E aí ele recebe um bom adiantamento, né, da Viking Press, enfim, para fazer, e ele passa 2 anos entrevistando o Jorge Amado, vários amigos do Jorge Amado, amigos dele na Bahia, né, e pessoas no exterior também, né, amigos dele na Europa, comunistas históricos, enfim, né. E eu não conseguia contato com ele, eu não conseguia contato com ele para saber, inclusive, por que ele não terminou a biografia, o que tinha acontecido, né? E várias pessoas falaram, olha, vai atrás do Thomas Cole. Eu fiquei anos tentando, esses 6 anos, né? 6 anos e meio, tentando falar com ele, as pessoas me davam um número, eu tentava e não completava, e falaram assim, ele está adoentado, deve ser isso. Faltando, assim, menos de um ano para o livro sair, né? Finalmente, o Thomas Coach respondeu, dizendo que todas essas fitas dele, que ele tinha gravado, ele tinha doado à seção de raros, de coleções especiais, de Princeton. E aí eu entrei, né, no site, né, de Princeton, enfim, estava lá a descrição das fitas, eram mais de 20 fitas, né? Eu fiquei louca com aquilo, eu falei, eu preciso escutar isso, né? E aí eu entro em contato com o Princeton. Eles inicialmente falam para mim que essas fitas não estavam abertas ainda, que precisava fazer um tratamento e de colocar aquilo em formato digital, que ainda estava em formato cassete. Aí eu expliquei a especificidade do projeto, que eu estava há muitos anos, que estava para sair o livro, que ia ser importante, né? Aí eles falaram que eles iam levar aquilo para os conselheiros, né? Avaliarem a urgência e tal. Aí eu já tinha meio que desistido quando eu recebo a carta deles dizendo, olha, a gente vai permitir você ouvir, né? Então, assim, como que na reta final, né? Eu lembro que o editor falava, mas você vai parar tudo, até amigos meus próximos, né? Falaram assim, seu livro já está pronto, como é que você vai viajar para os Estados Unidos, né? As pessoas já achavam que eu estava enrolando para terminar aquilo, que eu precisava botar um ponto final, né? E, finalmente, foi maravilhoso, né? Eu consegui escutar tudo, me ajudou também muito, enfim, tinha várias lacunas ali que eu consegui resolver, né? Então, esse é um exemplo, assim, de coisas que vão aparecendo, né? E que você também não pode recusar, né? Tem coisas que, se você der tempo de conseguir incluir, você não pode deixar de aproveitar a oportunidade também. Trajetória, né? Maravilhoso. Bom, você vai passar, só se não quiser, né? Mas vai passar o resto da vida achando Sim, coisas dele. coisas, né? E interessada por ele. Eu estou vendo o pessoal falar aqui, ó, sábio, que história excelente. As pessoas estão. É muito impressionante, né, gente? Ver. Teve o Felipe aqui que falou que trabalhou com você. No PMLLB, né? Isso, trabalhou com você que Grande Felipe. isso, me conhece sei lá, das aulas aí. Acho que é de um colega da Federal de São Paulo.
o Sérgio Caran. Sérgio Caran, eu ia fingir que eu não conheço, mas eu conheço muito Sim. bem. Ele Eu conheço ele, na minha tese, eu cito ele, que ele fez sim, um trabalho sobre tradições. hispano, ele é super especialista nisso. Ele diz aqui que gosta muito daquela história da fuga dele para Porto Alegre. Ah, tá. É que teve várias fugas para Porto Alegre, né? Eu acho que as pessoas ficam na memória uma fuga que foi quando ele casa com a Zélia, né? Na verdade, não, é assim, a Zélia era casada, o Jorge era casado, aí eles se apaixonam, e aí o marido da Zélia, a Zélia estava tentando já se separar, enfim, mas aí o marido da Zélia descobre que não somente ela estava com alguém, como ela era o Jorge Amado, né? E o Até Jorge Amado tinha liberou, uma... né? Não, ficou péssimo. Nossa! Né? Não, ele era ruim. comunista também, mas não era. Não, e o Jorge Amado tinha uma péssima fama de galanteador, né, de que ficava com todo mundo e tal. E as pessoas disseram assim, nossa, coitada, isso não vai durar muito tempo. Ou seja, a mulher, olha só, naquela época, né, não tinha divórcio. Uma pessoa se meter numa situação dessa, ela fica para sempre muito marcada socialmente, né? E ela tinha um filho pequeno, ela perdeu a guarda desse filho pequeno. Foi horrível. O fato é que o marido dela procura o Jorge Amado e bate no Jorge Amado, né? E é uma história, né, que as pessoas me contaram assim, você sabe que o marido da Zélia bateu nela e tal. Eu falo, eu soube, inclusive a Paloma Amado, né, me mostrou as fotos, porque as pessoas imaginam que a família escondia isso, né? Assim, agora que eles, enfim, já faleceram, enfim, a gente pode tratar dessa história de uma maneira bem livre, né? Porque, obviamente, não era uma história assim que eles gostassem de ficar falando, né? Mas eu vi as fotos, né? E tem, inclusive, no livro, uma foto do Jorge com o braço enfaixado, né? Ele levou uns supapos, o cara bateu nele, né? E durante muito tempo essa história em Porto Alegre era muito conhecida, porque eles saem de São Paulo, vão para o sul, meio que de lua de mel, fugidos, né? E todo mundo lá em Porto Alegre encontra o Jorge Amado machucado, né? E fica sabendo, né? Que ele tinha apanhado do marido da Zélia. Né? Parece a história do Jorge Amado isso. Muito Jorge Amado, né? Tô vendo aqui as perguntas. Gente, faz pergunta aqui para mim no balãozinho da pergunta, porque eu tô conseguindo achar as perguntas de vocês, tá? Mas no balão vai mais rápido. A Andy Olivieri pergunta, eu acho. Você sente diferença no aspecto da apuração entre biografar homem e mulher? Eu estou sentindo diferença, mas eu não posso ainda dizer que isso tem a ver com o fato de ser homem ou mulher, mas tem a ver com as personalidades, né? Então, no caso do Jorge Amado, eu tenho muito material. O problema é que eu tinha muito material. Então, é um problema porque você precisa dar conta de todo o material para você, inclusive, poder escolher, né? Então, você fica meio tenso, assim. Você não pode não ver as coisas, não pode deixar de ter acesso, né? E você tem que, enfim, muita coisa. No caso da Djanira, é pouco material. Então, por exemplo, ela tem um arquivo, ela deixou um arquivo pessoal, né? Eu descobri também meio que por acaso esse arquivo pessoal, né? Consegui ter acesso a ele. E ela não trocou cartas. Então, assim, é pouca coisa de carta. Eu não encontro coisas dela como eu encontrei do Jorge Amado, né? Ele escrevia cartas e contava a vida dele inteira. Então, se ele trocava cartas com você e ele era próximo seu, ele contava a vida dele inteira, assim, hoje eu fiz isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Era uma espécie assim, a carta era uma espécie de diário, né, do que ele estava vivendo, né? Não é bem aquela carta assim sobre a vida, sobre a morte, elucubrações, né, existenciais, não, eram cartas assim muito factuais, né? Então isso para mim foi bem importante. No caso da Djanira, não. Ela não é uma pessoa de ficar escrevendo carta, ou até agora eu não consegui encontrar cartas assim, com dados, enfim. Então, de modo geral, não apenas pela minha experiência, mas pela minha leitura sobre escrever biografias, né? A bibliografia que eu consulto, inclusive para dar aula, há sim toda uma questão em relação a biografias de mulheres, né? Que tendem a ser biografias de uma vida mais íntima. Né, e uma vida menos pública.
né, por todo o papel social da mulher, né, ao longo dos séculos, nas sociedades, né? Então, em geral, as biografias tendem a ser mais de uma vida mais íntima, mais de, mais de circunstâncias de restrição, mais de lutas, né? Os homens, enfim, biografias de homens são mais abertas, mais histórias, você tem mais acesso, enfim. Né? Então, assim, essa diferença, não exatamente pela minha experiência eu falo, mas pelo que eu já li sobre esse assunto. Né? É difícil dizer, né, se é... Bom, deve ter um macro aí que é social, homem e mulher, né? Que é social. Mas eu fiquei Sim. pensando aqui, eu pesquisei algumas editoras e escritoras, né? A Henriqueta Lisboa trocou carta com Deus e o mundo, assim, né? Ela era uma... aí você me fez lembrar o Mário de Andrade, que também trocou muita carta com todo mundo, e as cartas dele com ela era muito engraçado, porque ele escrevia muito, né? Cartas imensas, e tinha dia que ele escrevia, ele era muito amigo dela, e ele escrevia assim: querida Henriqueta, hoje não estou muito para escrever, não estou muito falante e tal, e vinham 11 páginas. Era uma coisa Ótimo, assim, né? o pequeno dele era 11 páginas, 9, né? Então era Mas aí engraçado. era uma questão dela ou dele? Essa pergunta, ela trocava cartas assim com outras pessoas ou era mais com ele mesmo? Não, muito com ele e com muitas outras pessoas. Ótimo, Muitas. ótimo. E ela tinha esse cuidado de arquivo, assim, de juntar tudo, documentar. Eu acho que é esse pessoal que sabe que aquilo um dia vai, né? E outras não, outras têm uns acervos muito menores, né? Mais tratáveis, assim. Ao mesmo tempo, tem mais coisa para... É mais difícil de construir, né? Porque tem mais lacuna também, né? Você tem que fazer essa ligação, fica muito por conta do biógrafo. Eu não sou biógrafa, né? Estou falando de uma pesquisa de outra natureza, mas é um pouco isso, né? De trabalhar nos arquivos. A Bel Maier está aqui, maravilhosa, sensacional, diva. Maravilhosa, maravilhosa. Ela está falando Nossa diva. aqui, ela é diva demais, nossa senhora, essa mulher. Ela disse aqui o seguinte, que na casa da mãe dela e do pai, né, na adolescência, foi comprado o primeiro livro, Os Didáticos Ganhos na Escola, a Bíblia Ilustrada e uma coleção de capa dura do Jorge Amado, Do Jorge que era Amado. o Essa orgulho coleção de capa baiano dura. tê-lo, ela fala, o orgulho baiano tê-lo, lê-lo, Eu, tê-lo mesmo que ela fala. tê-lo. Essa coleção de capa dura, ela é muito presente em casas de pessoas, por exemplo, com formação de esquerda, de família de esquerda, pessoas, inclusive, que foram, de alguma maneira, ligadas ao Partido Comunista, porque os pais davam de presente para os filhos, né? Então, eu conversei, por exemplo, com o filho do Marighella, né? O Carlinhos Marighella, e ele falou assim, não, quando eu fiz 12 anos, o meu pai comprou para mim, o pai dele, Marighella, aquela coleção e me deu de presente, né? Tinha também uma coisa tão engraçada, né? Que quando as mulheres casavam, né? Eram noivas, né? Então casavam, aí elas ganhavam de presente essa coleção, entendendo, né? As pessoas que elas iam ter permissão agora de ler, já que iam ser casadas, né? De ler aquela literatura heróica, livre de nós, enfim. Então é uma coleção que uma geração assim importante teve em casa, né? Eu tinha livros de Jorge Amado em casa, não dessa coleção, né? Meu pai tinha esses livros, e eu peguei vários emprestados na escola, né, que eu frequentava lá em Salvador, que eram dessa coleção, né? Então eu conheci essa coleção da biblioteca lá da escola. Eu tô e ler Jorge pensando... Amado em Salvador era quase obrigatório, né? A questão de cidadania. Primário, ginásio, é impossível você não ter lido pelo menos uns 2, 3 livros na sua história de vida. Querendo ou não. Sim. Ele chegou às escolas, né? Ele é um cara que, nesse nível, né? De ser adotado em escola e tudo, né? Ele Érico. E no caso dele é engraçado, porque eu não me lembro se eu conheci o Jorge Amado pela escola, não. Eu acho que foi por outras vias. E eu me lembro de meninos, como é que é? Meninos da Areia, né? Capitães da Areia. Eu sei que tem muito... Eu não consigo hoje, é muito mais difícil ler. Imagina, a escola indicava Capitães da Areia. Esse foi um que eu lembro que muitas escolas indicaram para leitura.
e ele tem muita cena de sexo, né? Muita coisa. Eu fico pensando na caretice geral hoje, que é muito mais difícil, né? Isso tem, sei lá, 30 anos ou mais, né? Que eu estou falando, Sim, assim. sim. Tem inclusive uma situação de estupro, né? Pois é, e hoje É, é muito mais é, difícil tratar sim, isso, né? A escola ficou mais, filtrou, não sei, uma coisa mais conservadora nesse sentido, porque eu me lembro da gente fazer boas discussões na escola a partir da leitura deles, mas também me lembro disso que uma coisa que você falou aí, essa situação dele, esse duplo jogo aí, né? As pessoas que odiavam ele, e não por questões políticas, mas a coisa do escritor que faz sucesso, né? sim, Eu não sei se ele reage, como ele reagia, mas essa coisa assim do cara que faz sucesso, até hoje tem essa briga do capital e o prestígio, né? Como se para você ter sim, sim, prestígio, você não pode ter dinheiro, né? Se você sim, começa a vender muito, seu prestígio cai, né? sim. A situação dele é bem interessante da gente observar, porque assim, primeiro que quando ele surge como autor de prestígio, né? Ele sai Uhum, pela José Olímpio, o livro dele, Jubiabá, é lançado na França pela Gallimard, numa uhum, coleção de literatura contemporânea, né? Que estreava naquele ano ele e o Sartre, né? Para vocês terem sim. ideia. Então, assim, ele começa como autor de prestígio, que é lido, né? Pelas jovens, né? Ele dizia, os jovens trabalhadores das cidades estão lendo meus livros, jovens de esquerda, etc. E aí há um momento em que tem essa virada aí de ele ir perdendo prestígio. Quer dizer, eu acho que é indiscutível, né, que esse começo dele como autor de prestígio é que colocou ele como um clássico. Tanto que nessa Uhum. época você encontra várias resenhas boas, importantes, por exemplo, do Antônio Cândido, do Afrânio Coutinho, né? Mesmo de colegas dele de escrita, Oswald elogia ele muito no começo, né? O próprio Graciliano. Então ele tem ali uma fortuna crítica muito favorável e é por isso que ele se firma ali como um escritor, né? Dali daquele panteão de escritores brasileiros dos anos 30, 40. Daí quando chega ali, sabe quando? Anos 70. Porque anos Uhum. 50, 60, por exemplo, quando sai o Gabriela em 58 e que ele entra nos anos 60, ele ainda é um autor de prestígio. Ele nunca é unânime, né? Ele nunca foi unânime. Sempre teve, desde o começo, o pessoal mais conservador que achava um lixo, aquela quantidade de palavrões, né? Que Uhum. achava que ele não escrevia direito, porque ele tinha um jeito de escrever que tentava ali reproduzir a fala brasileira mais oral. Então, tinha um jeito de escrever mais correto, que não era o que ele queria, e que alguns escritores, né, escreviam, e achavam que o que ele fazia desprestigiava a própria língua, enfim, toda aquela discussão. Mas, assim, essa queda mesmo, né, de apreciação, mais forte nos anos 70 e 80, porque aí junta um monte de coisas, né? Junta o fato de que ele sai, por exemplo, com tiragem de 100 mil exemplares. O Tieta, em 77, quando ele chega na Record, né, que é uma editora de best-sellers, sai com uma tiragem de 100 mil exemplares. Né? E aí o pessoal faz campanha do livro nas praias com um jatinho, sabe? Um aviãozinho passando com o nome do livro Aquela. lá, sacudinho. Uhum. Então aquilo ali foi demais ali. Né? Aí ele se defendia dizendo assim, eu não sou um autor comercial, eu sou um autor profissional. Né? E ele achava bonito vender livro, ele achava lindo isso, ele achava que assim, a melhor coisa que pode acontecer para o escritor é as pessoas lerem o livro, né? E dizer que se emocionaram, que recomendaram, e darem de presente. Então, ele achava isso lindo, então ele não queria ser lido somente pelos pares, né? E aí, como ele encontra isso, essa abertura, essa comunicação com o público desde sempre, aí pelos anos 70 explode. Tem esse problema da popularidade, vender muito, né? Quando você tem ali autores intelectualizados, né, que fazem livros mais experimentais, inclusive, e é o momento também que a crítica literária começa a exigir isso, começa a exigir mais do autor, da literatura, exigir
para se debruçar, enfim, experimentação, né? Qualquer coisa aí de uma estrutura de romance que não é mais tradicional, que não é clássica. Ele tem os narradores oniscientes, isso tudo começa a ficar demodé, vai. Uhum. E aí também junta também a crítica feminista, né? E a crítica à questão do tratamento que ele dava à questão racial, né? Que conforme o tempo vai mudando, novas ideias vão surgindo. É claro que há uma defasagem entre o que ele faz, né? E a nova consciência, uma nova crítica, né? Em relação a essa questão racial. Então, aí ele é detonado por todo mundo, né? E tem alguma relação com a mídia, com a TV, sabe? Sim, Coisa das novelas e etc. Sim, as novelas, porque aí ele fica mais popular ainda. Então, ele mesmo ele tem essa consciência. Ele fala, você veja, meu livro Tieta, que virou novela agora, vendeu 1 milhão de exemplares. Então, 1 milhão de pessoas novas que estavam lendo o livro, que procuraram ler o livro. Mas é claro que tem uma coisa muito curiosa, né? E eu percebi isso ao longo do processo de escrita e produção do livro, né? De pesquisa. Muita gente vinha comentar comigo coisa do Jorge Amado, né? E eu falava assim, gente, essa pessoa não leu o livro, nunca leu o Jorge Amado, né? Porque esse Jorge Amado que ela tá falando, porque o Jorge Amado, aquele oba-oba, que tudo é festa na Bahia. Eu falei, gente, de onde eles estão tirando? Isso aí é a publicidade sobre a Bahia, né? Não é o Jorge Amado. É a publicidade do governo estadual, né? E não é o Jorge Amado, né? Pelo contrário, tem muita miséria, muita dor, muita violência, muita denúncia social. Até nos últimos livros isso acontecia, né? Então tem isso. Primeiro, as pessoas passaram a conhecer ele pelos filmes e pelas novelas e a achar que os livros eram daquele jeito. Então tem uma cena famosa da Gabriela na novela, né? Que ela sobe para pegar pipa. No telhado, isso aí até hoje passa. Que cena fantástica! Porque é a sexualização da mulher brasileira, não sei o quê. Eu falei, gente, aquela cena não existe no livro, né? Aquela cena não existe no livro. Inclusive, tem muita coisa que está no livro que não está ali, né? Então, a ênfase dele, a questão da violência contra a mulher é muito grande, né? Começa o livro com o famoso caso, né, do coronel que tinha matado a mulher, né? E ele tinha assistido, ele viu isso em Ilhéus e ele assistiu, quando era criança, o julgamento desse coronel. Então, era uma história real, né? E aquilo chocou muito ele, né? E começa o livro, ele fala, o progresso chega mais rápido que a mudança de costumes. Ilhéus é um lugar onde os caras matam as mulheres, né? É isso. E aí, no final, você tem um marido ali que perdoa a mulher e faz ali um arranjo para eles ficarem casados sem aquela formalização burguesa, enfim. Então, aquela cena não existe, né? E outra coisa, eu vou contar para vocês. A Gabriela, ela não trai ele somente com o Tonico, né? Ela trai ele com um monte de gente. No livro, ela trai ele mais vezes, com mais gente. A novela tá até boazinha, né? É boazinha pra nós. O Sérgio exclamou aqui, a música do Tom Jobim. A música é maravilhosa, aquela música. A música do Tom Jobim. Porque eu pensei nessa coisa da novela porque o Jorge Amado é um desses autores que, isso que você falou, ele atravessou a coisa de um jeito que as pessoas podem nem ter lido, mas sabem que tem o Jorge Amado, e sabem que é um autor, que ele é baiano e que ele tem personagem X e Y, sem nunca ter lido, né? Assim, ele passa por cima dessa, né? E não é fácil fazer isso. Você falou aí 1 milhão de exemplares, é um número impressionante até hoje, né? Assim, até hoje. Não, imagina o livro sair com uma tiragem inicial de 100 mil. 100 mil, isso até hoje é impressionante. Né? Muito impressionante. Tem uma coisa que 1 milhão aí me lembrou, nessas pesquisas minhas aí de acervo, eu só trabalho com mulheres, né? Tem uma carta do Pedro Nava, memorialista, etc., né? O Pedro Nava para a Lúcia Machado de Almeida.
Quando a gente fala Lúcia, ela é o contrário. Quando a gente fala Lúcia Machado de Almeida, ninguém sabe quem é. Todo mundo olha com uma cara assim, quem é essa? Aí você fala o nome do livro dela, todo mundo, o Escaravelho Todo do mundo leu. Diabo, né? Todo mundo leu. O Escaravelho do Diabo, mas ninguém lembra o nome da autora, ou que é uma autora, né? E a Lúcia, quando a Lúcia vendeu muito, o Escaravelho é um sucesso, né? E o Pedro Nava manda para ela uma carta pequenininha, um cartão, dando os parabéns quando ela vendeu o primeiro 1 milhão. E aí Então, ela vendeu pra caramba. e até tem eu até brinquei com isso num texto, porque ele diz para ela assim, e esse 1 milhão não é 1 milhão, eu estou falando com as minhas palavras, né? Mas o que ele diz é o seguinte, esse 1 milhão não é 1 milhão, porque cada pessoa dessa emprestou para mais uma, ou leu para mais outra. Então a gente Sim, pode contar aí que são 5 milhões de corações. sim, É sim. super legal, assim, esses 5 milhões de É, corações. O Jorge é, Amado atravessou não sei quantos milhões aí, atravessou. né? Você falou dela, eu lembrei de, sabe de quem também? Da Maria José Dupré, Sim, sim, que mesma deve ter coisa. vendido também a mesma coisa. Éramos seis, né? Éramos seis é um. Éramos seis. É, É. é, A coleção Vagalume, né? Fez é, muito fez sucesso. muita coisa. E no caso do Escaravelho, ele já tinha sido lançado antes. O Jiro Takahashi redescobriu ele e levou para o Vagalume. E aí foi o Sim, sucesso que foi, sensacional. né? Aí depois o Xisto, Sensacional. todo mundo leu aquela coisa do Xisto, Isso. As Eu Aventuras do li. Xisto, né? Era ela também. Mas o Jorge Eu Amado lembro. tem essa coisa do ele, né? Ele, o nome dele circula até hoje muito, né? E os É, personagens, e as pessoas às vezes nunca tomaram o sim, livro na mão, leram, ficam com medo do livro, às vezes, por essas sim. famas, né? Que os livros vão É. criando, né? E vão tomar um certo susto, assim. Eu tenho esse momento que eu leio ele na adolescência, né? Aí eu paro de ler, aí eu vou para a faculdade, aí eu leio outras coisas, aí eu cresço, viro adulta, mudo para São Paulo. Aí há um momento, até mesmo antes da biografia, que eu voltei a ler o Jorge Amado. Eu peguei o Tenda dos Milagres, né, para ver, para ler e tal, e tomei um pouco um susto, assim. Era muito melhor do que eu lembrava, do que eu imaginava, Uhum. do que eu estava ouvindo falar. Assim. Eu falava, gente, Tenda dos Milagres, a forma como ele escrevia, né? Eu falava assim, tem qualquer coisa aqui de um exagero muito grande da crítica a certa altura, que você aí pega o Tenda dos Milagres e fala assim, poxa, esse cara sabia o que ele estava fazendo, Uhum. né? Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Eu tive momentos em que eu percebia que ele tinha, embora ele fosse um autor muito intuitivo, né? Tinha uma questão assim de dizer que os personagens que o dominavam, que ele perdia o controle, que as coisas iam acontecendo, né? Ele era um cara que lia muito romance desde sempre, né? Ele era um ávido leitor de romances, né? Ele adorava, por exemplo, história policial, adorava Simenon, enfim. Então você percebe que ele sabe mesmo o que ele está fazendo do ponto de vista técnico, né? Não é assim, ele vai escrevendo, vão surgindo, não. Ele tem muita... Porque há momentos em que eu pego cartas dele para pessoas próximas, Uhum. que ele dava dicas, assim, que eu falava assim, olha, olha o danado, né? Ele dava dicas assim, não faz isso, corta isso, assim o leitor não vai matar o leitor contando já isso. Você tem que deixar isso aqui para depois. Então, assim, ele tinha um pensamento ali muito bem elaborado do ponto de vista técnico, né? Uhum. Embora a história fosse surgindo, né? E os personagens mudassem de ideia, ele não tinha controle, ainda assim ele tinha um domínio técnico, né? Ou seja, não é exatamente essa figura intuitiva e que fazia coisas populares e sem nada, né? E escreveu muito, né, Josélia? Você sabe de Escreveu cabeça, muito. assim, quantos livros? Foram mais de 40 livros, entre romances, entre livros de memória, né? Mais de 40. Muita Escreveu coisa. muito, publicou muito, publicou por muitas editoras importantes, né? O Sérgio está falando aqui, Jorge Amado e Érico Veríssimo sofreram na mão da crítica. Sim. Crítica. Eu lembro de uma crítica do Álvaro Lins, nos anos 40, que ele diz que o Érico Veríssimo ia ser retirado da literatura.
Aham. Se ele continuasse assim, ele ia ser retirado da literatura, né? O Eu achava Renato, essa frase engraçada. o Renato Negrão pergunta, não sei se você já falou aí, mas eu acho que não. Qual o primeiro livro dele que você leu e qual que você gosta mais? O primeiro livro que eu li, curiosamente, é o que eu gosto mais. Mas eu li ainda numa fase em que eu era muito criança, assim, eu vi o meu pai lendo Os Velhos Marinheiros, né? Uhum. Eu tenho essa edição até hoje aqui em casa, o que é Os Velhos Marinheiros? É o Quincas Berro d'Água, a segunda história é sobre o Capitão Vasco Moscoso do Aragão, né? São duas histórias do Cais da Bahia, né? E então assim, eu fui para o primeiro contato com Jorge Amado. Depois eu, um pouquinho maior, na escola, eu fui redescobrir o Mar Morto. Aí a sequência foi, depois de Mar Morto, Pastores da Noite. Aí, isso porque a professora pediu, né? A mesma professora que, inclusive, pediu para a gente ler o Érico. A gente Aham. leu Olhar os Lírios do Campo, né? Enfim. Aí eu, por conta própria, assim, por minha livre, espontânea vontade, peguei todo o Tempo e o Vento do Érico para ler, né? Lia no fundo da sala, ali nas aulas de Química e Física, né? Que eu não dava a menor pelota. E peguei para ler, por minha própria conta, Seara Vermelha, Terras do Sem Fim. Então, Terras do Sem Fim me impressionou muito quando eu li, assim, nessa primeira juventude, assim. Eu não conseguia parar de ler o livro, e aí eu entrei numa espécie assim, de crise pessoal, né? Porque eu pensava assim, nossa, eu sou leitora de Clarice Lispector, né? Eu leio poesia brasileira, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Eu tinha um caderno que eu anotava as poesias que eu mais gostava. E como é que eu vou dizer agora que um dos meus livros preferidos é Terras do Sem Fim? Parece assim que não Aham. tinha, combinava ali com aquela figura, né, que eu queria criar para mim mesma, né? Então, Terra Sem Fim é um grande livro, né, que eu li nessa época. Só que aí enfim, eu fui lendo mais Jorge Amado. Para fazer o livro, eu li tudo, né? Eu tinha que ler tudo conforme eu estava tratando daquele período. Então, eu me concentrava muito assim, agora eu estou fazendo a história de Jorge Amado dos anos 40. Então, eu pegava todos os livros dos anos 40, né? E numa sequência que eu podia comparar, né? Ele de agora com ele anterior, né? Uhum. E começar a perceber aí como que se dá, inclusive, a evolução mesmo, né? Eu, na minha opinião, acho que os livros melhores dele são dos anos 60, e não os primeiros, Aham. né? Porque muita gente diz, o primeiro Jorge Amado, que é o Jorge Amado sério e tal. Não, eu acho que ele nos anos 60 é muito melhor do que ele é nos anos 30, ainda que tenha pontos muito altos nos anos 30, né? Então, acho que eu respondi, né? O que eu adoro até hoje, né? Deixa eu Ali falar, tem no fundo alguém da aula de aqui. Química. O pessoal rindo aqui, né? A Josélia lendo literatura no. Exatamente. Quem nunca, né? Quem não Diga. gostar, quem não gosta de exatas, tem Química, física, gente. é, Essa história da química, quase fui para recuperação. Aí eu tive que parar tudo para estudar muito e recuperar, assim, na reta final do quarto bimestre. bimestre, né? É, Nossa, que tinha, né? Os primeiros bimestres. é. Deixa eu ver, tem uma Química pergunta orgânica. aqui da Evelina, nossa diva da CBL, perguntando: Ai, Evelina. quando será lançada a biografia da Djanira? Aí eu queria muito, muito que fosse no ano que vem. Queria muito. Vou fazer o possível. Tomara, É que né? às vezes na hora de escrever a gente não consegue, né? A gente tem que parar e tem que mudar e tem que correr para fazer outra coisa, mas eu queria muito. Vamos tentar. Gente, eu tô com backing vocals aqui porque os cachorros estão loucos. Acho que eles estão ouvindo a conversa aqui. Josélia, gente, se alguém. Nós temos 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer comentários e perguntas para ela, por favor, fique à vontade, porque daqui a pouquinho a gente vai encerrar. E, Josélia, eu acho muito impressionante você fazer uma biografia do tamanho. Assim, 600 páginas, porque você cortou, É, né? eu te Aquilo está enxugado, né? E vamos chamar essa sobra, né? Esse vestígio que você deixa, ele vira o quê?
Você tem isso Pois guardado? é, Faz outra, vira tenho tudo outro tipo de guardado. documento isso, né? Na verdade, dava para fazer muita coisa, né? Dava para fazer, escrever artigos, desenvolver melhor alguns tópicos, num formato mais acadêmico, né? O que que eu fiz, né? E que vai ser um livro em algum momento também, né? O meu doutorado é o Jorge Amado, né? É doutorado na área de história. É uma história assim um pouco. Eu fazia um doutorado quando eu comecei a fazer a biografia, esse primeiro doutorado. Eu parei, perdi os prazos, e aí eu não queria deixar de completar esse percurso, né? E aí, quando eu estava mais ou menos no meio do livro, eu tive a ideia de, então, transformar em doutorado uma coisa que não está nesse livro, que é toda a relação dele com escritores da América Latina, né? Uhum, uhum. Então, eu pesquisei mais coisas, então terminei o livro, entreguei o livro e continuei o doutorado, que eu só terminei em 2019, né? Sim. Então tem toda uma parte aí, né, que não é exatamente a biografia do Jorge, mas é a sua relação com uma geração inteira de escritores, né? A maioria esquerda, mas alguns não são, né? Porque ele também não tinha isso, assim, ele tinha amizades de todos os aspectos teológicos, né? Até uma coisa que as pessoas questionavam nele às vezes, né? Uhum. E aí eu penso em algum momento retomar isso. Então é uma parte grande aí, né, dele que eu tenho E e de toda essa fantástico, documentação. né? Na Fantástico. edição o pessoal chama de redes intelectuais, né? Redes Desses, intelectuais. dessa turma toda Redes, aí, né? As conversas deles aí com o que você falou sim, aí, na sim, América Latina e todo, né? Na Europa, em todo lugar, sim, né? Muito sim, legal, sim, muito legal. sim. Que venham muitas coisas, viu, José? Que venham muito Eu sucesso, muitas coisas quero muito. legais, né? Obrigada, querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Ó, tem uma pessoa aqui, a Ana Helena, dizendo assim: perguntas não tenho, só admiração e meu muito Ah, obrigada. um beijo grande para você. Que bom, gente. Que bom. Gente, olha, então Agora assim, imagina, eu tenho um pouquinho disso por causa do Jorge Amado. Agora imagina o que é, apesar de todas as críticas que ele recebia, ter os leitores que ele tinha. Olha, imagina a alegria, o prazer. Ninguém tirava isso dele. é, E eu acho que por isso também ele, no final, mantinha a trajetória dele. Porque alguns momentos eu fui lançar o livro e tinha um monte de gente que nunca tinha me visto na vida. Não é que você faz um lançamento com teus amigos, com teus conhecidos, colegas, etc., as pessoas que ouviram ali, né? aham. E assim, em alguns momentos tinha gente que era leitor do Jorge Amado. Eu falei assim, não, estou aqui porque é o Jorge Amado. E eu percebo assim que eu tenho leitores que não sabem quem eu sou. Às vezes nem sabem que eu sou uma mulher, sabe assim? Aham, aham. Compraram o livro que é a biografia do Jorge Do Amado, Jorge Amado, né? pelo Jorge Amado, É, né? pelo É, Jorge Amado, né? Aí eu é. fico pensando, gente, imagina, eu sinto um pouquinho do que ele tinha. Imagina o que era ter essa leitura, né? Que eu acho que é Sim. realmente isso, é o mais importante para um escritor. Né? Ai, muito legal. É isso que move, né? É o que move, né? Que bom. Senão a crítica demove e o leitor move, né? Exato. Josélia, eu quero agradecer muito a sua Agradeço também presença, muito, querida. você ter Muito, muito. topado, te ouvir é maravilhoso. Muito Eu obrigada. já sabia que você é maravilhosa, mas né, a gente Obrigada, não tinha querida. conversado Você também é assim. maravilhosa, admiro você demais. Obrigada, Foi muito obrigada. bom estar aqui. Muito bom. Gente, eu estou aqui como conselheira da CBL, agora no Jabuti. Somos um conselho curador bem legal, bem junto. A gente brinca que somos uma maioria de mulheres, a gente brinca que é uma conselha, né? Conselha, E a gente está fazendo um esquenta aí, porque daqui a pouco vai ser anunciada a primeira lista aí, né? Os finalistas do Jabuti. Nós Quando que estamos. sai? Agora, eu esqueci. Ô, Evelina, me ajuda, Evelina. É logo no início agora de novembro. Novembro. É. Então, O vai ter resultado é sempre aquele. começo de dezembro, né? É, isso. A gente já está, Vai novembro ter já está presencial? super. Ainda Vai não, ter? ainda não. Vai ser virtual. Ainda, né? Vamos manter aí a segurança. Mas já está melhorando, né? Daqui a pouco a gente É, começa a voltar as coisas. Então, ó, Evelina, é. obrigada. Dia 9. Dia Não, e 9 olha, eu do vou contar para 11. vocês. A experiência de ter o nome
anunciado, ter que pegar. É legal, né? Foi Muito incrível, legal. gente, porque passa muito rápido, assim, aqueles minutinhos de você levantar, você levanta da cadeira, aí você tem que andar, aí você sobe no palco, aí você recebe, você tira foto, aí você sai, aí tira uma outra foto, não sei o quê. Isso eu acho que deve durar uns 10 minutos ou 15, e depois você não lembra. Você fala assim, nossa, ainda bem que eu não caí, porque você fica tão fora do ar, assim, né? Aí você fala, puxa, ainda bem que eu não falei nenhuma besteira, não caí, não tropecei, não caí. Porque você fala assim, eu atravessei aquilo, não lembro. O que aconteceu naqueles minutos, né? Ah, muito legal. Parece que você tá meio embriagado, assim. Meio mágico, né? O Jabuti é um querido, né? O Jabuti é aquele, né? A gente briga, fala mal, mas quem não quer um Jabuti, né, Josélia? É muito ele legal. tem aquele corpinho, assim, que parece que né? Um ser assim soturno, né? Parece que ele está vestido com a capa, né? Muito legal. Gente, Josélia tem o Jabuti com a biografia do Jorge Amado. Nós estamos aqui na conta de uma livraria que tem um acervo enorme. Eu quero agradecer a Josélia, agradecer a CBL, Evelina que está aqui, Bel que está aqui, não sei se tem mais gente do conselho que passou aqui, gente. Edgar, que me ajudou aqui com a conta. Já falei, eu frequento muito a Martins Fontes Paulista. Quando eu voltar, vou procurar o Edgar, porque começar a acabar com essas virtualidades puras, né? Para a gente chegar perto das pessoas. Eu lancei o livro em São Paulo na Martins Fontes. Na Martins Fontes, né? Foi lindo, legal, foi joia. Foi maravilhoso. Muito legal ali. Então, gente, olha, quem não conhece, conheça, né? Quem já conhece, pega lá e empresta para alguém, né? E obrigada pelo papo aqui, viu, Josélia? Espero que não demore outra vida para a gente conversar. Espero te encontrar pessoalmente. Também. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.